pode começar se apresentando. O nome também? Isso. Tá. Então, me chamo Graciele, eu sou psicóloga, é a minha primeira formação, é a minha primeira faculdade. Também sou pedagoga e fiz outra faculdade. E as minhas escolhas de pós-graduação, então eu tenho psicopedagogia, foi a primeira que eu fiz, porque eu era psicóloga da educação, então a gente se conduz assim pelas experiências que a gente vai tendo de trabalho. Sempre fui psicóloga organizacional, né? Então eu fiz um MBA em gestão do comportamento. E dentro do meu trabalho último, que eu estava na assistência social, eu fiz a psicologia positiva. Então eu tenho essas 3 formações também, além da psicologia e da pedagogia. Como psicóloga, eu completei os meus 20 anos de formatura, então agora em janeiro desse ano, pela Universidade de Caxias, né? Foi a minha escolha profissional. Por que eu escolhi na época? Por causa dessa questão do ser humano, assim, para poder entender. A gente muitas vezes escolhe a psicologia para se entender, né? E depois a gente vê que a gente só vai se entender se a gente se tratar realmente, né? Se entrar numa psicoterapia. Hoje eu tenho 49 anos, né? E trabalho na Prefeitura de Bento como funcionária há 30 anos. Eu vou completar agora em abril também. Nossa. Foi porque tu começou a gostar da área ou teve alguma inspiração? Qual foi mais ou menos a tua inspiração para a psicologia? Na verdade, a primeira inspiração era a pedagogia, né? Então, eu fiz o meu ensino médio, eu sou professora de séries iniciais, e aquele sonho de menina de ser professora. Então, eu comecei por aí, eu tinha quase que uma certeza na adolescência que eu ia viver a minha vida como professora dos pequenos. E quando eu comecei a dar aula, lá nos meus 18, 19 anos, eu percebi de que ficar numa sala de aula ensinando as crianças não era muito o que eu queria. Tanto é que eu dei aula para os pequenos 3 ou 4 anos. Né? E aí, ser a estudante de psicologia era isso, assim, é poder entender o comportamento humano, mas naquele momento eu acho que eu queria muito mais entender o meu comportamento como adolescente, assim, né? E aí, quando eu era professora, então já concursada do município, a SMED me convidou para assumir a orientação educacional de uma escola, porque eu já era estudante de psicologia. E depois disso eu nunca mais voltei a dar aula para os pequenos, nunca mais nem quis voltar. Então a própria prefeitura me deu a oportunidade, o orientador não é psicólogo, mas ele é um servidor, ele é um profissional que acaba, né, acolhendo as demandas da família, as demandas da escola, as demandas da criança, e ele acaba de alguma forma ajudando diferente do que o professor. Então, aí me estabeleci assim como psicóloga naquele momento. Até a minha formatura eu levei 8 anos, tá? Então, a Universidade de Caxias, ela só oferecia psicologia com os turnos de manhã e tarde, né? E eu sempre trabalhei como professora, enfim, nesses primeiros anos principalmente, e aí eu acabei levando 8 anos até conseguir dar conta de todas as matérias. É bastante coisa para estudar. É muita cadeira, tinha semestres que tinham 9 matérias para fazer, entre manhã e tarde, aí eu sempre fazia só um dos períodos, né? Eu nem sei como, mas eu recebi no WhatsApp da UX a grade de como é a grade de psicologia agora, e eu vi, tem muita coisa, tipo, gigante. além do que tu tem que o obrigatório, os opcionais, porque os opcionais é muito legal de fazer. Sim. Eu vi até que tinha de Libras, e Que bacana. Na minha época não tinha. Claro, desses 20 anos que se passaram, né, a psicologia
A psicologia, ela mudou, ela se adaptou às questões de legislação, ela mudou pelas questões de sociedade também, graças a Deus. Tem algumas coisas que ainda a gente questiona, né? Mas eu acho que a psicologia, ela vem junto com essa evolução do mundo, né? As coisas, elas vão se transformando e a psicologia também precisa, né? Por isso que a gente tem que estudar, né? Sempre, sem parar, em nenhum segundo. Como que tu enxerga mais ou menos como é que é como tá sendo o mercado de trabalho, assim, na área? Eu acho que para quem gosta, ele é infinito. Diferente da pedagogia, que eu também tenho essa formação e eu achava que eu ia ficar como professora e pedagoga, eu acho que ele restringe muito mais, ou as pessoas olham não abrindo oportunidades para o pedagogo, né? E depois aí tu cancela. Eu disse isso para tua mãe, né? Tu quer que eu convença ela da psicologia ou de algum outro curso, assim? Porque se tu viesse me entrevistar para pedagogia, eu sou bem ranzinza, bem negativa, assim, e a enteada do meu irmão, na época que ela tinha a tua idade, ela estava em dúvida entre a pedagogia e a psicologia, né? Então, o meu amor pela psicologia... Hoje ela vai fazer doutorado em psicologia, né? Porque eu vejo ela com possibilidades infinitas, porque eu agarrei todas as oportunidades que apareceram enquanto psicóloga, vou te dizer. Então, lá no início, eu tinha consultório com as minhas colegas. O sonho de toda psicóloga recém-formada é montar um consultório. A minha área sempre foi criança e adolescente. Eu sempre achei que... eu tenho perfil com criança e adolescente, eu tenho paciência com eles e com os pais. Então, o psicólogo clínico que atender criança e adolescente tem que entender que nesse combo tem os pais, né? Não vou conversar com os pais, não existe essa possibilidade. Então, alguns psicólogos optam por atender adulto, que de alguma forma vai ser mais fácil, porque é uma troca entre dois seres ali. A criança não, se precisar, daqui a pouco é a avó, né, que tu vai ter que chamar, é a tia, dependendo com quem ela mora, né? E aí tu vai ter que ir chamando as pessoas que estão envolvidas, né? Então, a psicologia clínica, ela é linda, maravilhosa, né? Só que ela não te dá, e eu sentia naquele momento, logo que eu me formei, uma estabilidade financeira para início. Porque aí tu tem que conhecer pessoas, instituições que vão te indicar esses pacientes. Eles não vão bater na tua porta e tu não pode ficar lá dentro, porque eles não chegam. Então, as escolas têm que te conhecer, as instituições têm que te conhecer para te indicar, né? Para indicar esse psicólogo que está lá na clínica. E eu, no início, tinha uma frustração muito grande, assim, né? Então, não vou conseguir me sustentar, né? Bom, a psicologia escolar, que é o que eu já estava ligada lá no momento da minha formatura, eu era funcionária da SMED, e é óbvio que eu tinha, como professora, eu tinha todo um entendimento também sobre a psicologia escolar. Fiquei 8 anos na SMED eu trabalhava numa clínica da SMED no início, assim, a gente prestava atendimento público, não era SUS, era pela educação, atendimento às dificuldades de aprendizagem, fora da escola, né? Então, dificuldades de comportamento, e as crianças realmente não conseguiam progredir na aprendizagem. Por isso que eu digo que a psicologia, ela é infinita, assim. É bem legal trabalhar com educação, né? Então, aí tu tem que trabalhar a criança, mas tu tem que trabalhar o professor e aquela escola, além daquela família e daquela comunidade. Então, a aprendizagem de uma criança, ela é bastante ampla. Então, tu pode conversar com todos esses grupos. Aí, trabalho de grupo é o que possibilita a psicologia escolar, assim, grupo de pais, grupo na comunidade, grupo com professores, grupo com direção, né? E aí, tudo voltado àquele serzinho em desenvolvimento e que precisa aprender. Nem sempre o que a educação propõe para aprendizado é o que o psicólogo acha que é o mais legal.
não é o que diz a norma, né? Então, conteúdos muito antiquados, às vezes professores muito desatualizados que não prendem os alunos. Tu é estudante, tu sabe quem que é o melhor professor da turma? Se eu te perguntasse, tu vai saber me dizer. Como que ele cativa os alunos, né? Porque é um cara que se atualiza, que se informa. Com certeza. Então, na educação, se eu tivesse que dizer que o psicólogo escolar, o que é de mais difícil, eu acho que é isso, é encontrar grupos de profissionais que não estudam. Eu tava falando com a mãe porque eu fiz pesquisa, assim, quando eu comecei a ver que brilhava muito o olho ao fazer psicologia, eu fiz várias pesquisas das áreas, assim, as principais. E as duas que eu mais penso é psicologia clínica, só que mais voltado até pro que tu trabalhou, que é mais infanto-juvenil, assim, adolescente. E forense, tipo, dessas de tribunal, eu acho muito top também. Vamos falar disso também, que eu tive um pouco de experiência lá, não como psicóloga forense. Então, a psicologia escolar, e aí tu vê que o próprio MEC, ele tem uma lei que foi sancionada o ano passado, o ano retrasado, de que tem como obrigatoriedade ter o psicólogo e o assistente social dentro da política de educação, porque parece que isso era só da saúde ou só da assistência social. Gente, o psicólogo dentro da escola e o assistente social ligado a uma secretaria de educação, isso melhora muito a qualidade do ensino. Porém, contudo, todavia, fica a pergunta para quem é da política de educação, como quem vai pagar? Então, como eles estão ainda discutindo da onde vai sair o recurso para contratar o psicólogo e o assistente social na política de educação, a SMED, a 16ª CRE, que é quem coordena as escolas estaduais, a SMED tem 3 psicólogas, e eu acho que não tem assistente social. A 16ª CRE não tem nenhum e nem outro profissional para dar assistência para as escolas, e as escolas não têm. Tem equipe diretiva, supervisor e orientador. Então, na educação, o psicólogo, ele ainda é o que presta assessoria para um montão de coisa. E aí, normalmente, são poucas pessoas. E, às vezes, ter o psicólogo na educação é ele meio que cutucar essas pessoas que não querem estudar, que não querem se atualizar. Eu não sei por que isso não andou conforme está na lei, tá? Mas brilha o meu olhinho. Se me dissessem, Graça, tu quer voltar para a Secretaria de Educação, eu voltaria também. Né? Então, o meu caminho nesses 30 anos, eles foram indo, mas o amor ficou. Eu acho que o psicólogo, ele tem... E aí ele trabalha, na época que eu era da gestão, né? A gente fazia grupos de orientação vocacional com as escolas. Então, a SMED emprestava o seu psicólogo para ir para os grupos de jovens nas escolas que queriam falar sobre isso. Então, eu tive um programa na minha mão que era orientação vocacional na época. Pior que eu acho que eu nem precisei, assim, só foi começando a me dar um estalo. Tem jovens que desde muito cedo têm certeza. Eu sempre gostei de olhar, mas nunca, acho que eu nunca me toquei. Eu gostava muito de moda. Moda era uma coisa que eu gostava. Mas daí eu comecei a ir mais atrás, tipo, de psicologia, pesquisar. Eu leio alguns livros meio aleatórios, assim, eu gosto. Mas na tua idade eu também gostava de moda, eu continuo gostando. Eu comprei uma máquina de costura para me fazer peças aos 18 anos. Mas é isso, assim, talvez tu tenha características que é isso, assim, às vezes esse trabalho manual, ele é importante também pra gente meio que desligar. Então, eu costuro hoje, né, faço a barra da minha calça, eu bordo, eu corto, mas não é a minha profissão, mas é o meu hobby. Então, é pra descansar, né? Então, a gente vai achar isso entre profissão e hobby na medida em que as coisas vão passando, assim, o tempo vai passando. Bom, da psicologia escolar, que aí eu vejo que é um mundo infinito e tem isso estabelecido em lei, só não está sendo executado, o psicólogo na política de educação. Então, ali tem um universo que, dependendo do gestor das políticas de educação, ele pode abrir uma série de coisas, caminhos para o psicólogo. Mas são caminhos ainda que precisam, a tua geração talvez vai conseguir romper.
Dentro da assistência social, que é o que para mim estava mais distante, porque eu era funcionária da educação, aí depois eu fui para assistência social, porque, enfim, também eu sempre quis estudar. E aí, bom, Graça, quem sabe tu venha trabalhar aqui na assistência social. A minha supervisora de estágio era coordenadora do Centro Revivi na época, que ainda ele existe, que é onde as mulheres são atendidas, as mulheres em situação de violência, né? Então, minha supervisora de estágio vai para lá coordenando e diz, Graça, e quando tu te formar, tu vem para cá. Eu digo, ai, meu Deus, é diferente da educação. E aí eu fui, né? Então, aprendi a trabalhar com violências. Então, por isso que eu te digo, assim, bom, aí hoje existem centros de referência que atendem mulheres em situação de violência. Tu tem que estudar bastante leis, mas é uma porta aberta para o psicólogo. O psicólogo sempre é muito bem visto nesses centros de referência de violência, né? Então, no que se refere à violência contra a criança, então a gente tem lugares que atendem, mas não tem um centro de referência específico no município, mas a gente quer ter, né? E o centro de referência de violência em relação à pessoa idosa, né? Então e a pessoa com deficiência também, que enfim, ela é pouco olhada também. Mas aí o psicólogo, ele tem a possibilidade das violências. Então, eu fui para as violências, que hoje as mulheres administrativamente estão ligadas à assistência social. Aí eu saio desse lugar e vou para a gestão da assistência social. Aí eu começo a entender o que é o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Eu dei uma pesquisada, acho que nele, porque no primeiro ano, quando eu fiz o primeiro artigo científico, eu fiz, ele podia ser em grupo, e aí eu fiz com uma outra amiga minha, que um dos entrevistados, ele trabalha aqui hoje também, que ela é sobrinha dele, o William Turri. Ele trabalhava no abrigo, sim. E ele deu uma entrevista pra nós, a gente fez sobre transtornos psicológicos na segunda infância, e aí a gente fez sobre toque, ansiedade e depressão. Tá. E aí foi bem diferente, assim, e aí tu vê algumas coisas que acontecem, algumas negligências, é horrível, assim. Ele trabalhava num lugar que eu digo que é o lugar mais difícil de se trabalhar dentro da assistência social, ligados ao abrigo, né? Porque ali são crianças que, momentaneamente, elas não podem ter acesso às suas famílias e foram retiradas das suas famílias por um juiz, né? Então, é um lugar bastante difícil, bastante complexo, tem que ter um equilíbrio gigante para trabalhar lá dentro, né? Então, na assistência também eu estive vinculada a esse local, né? Mas eu ficava mais na proteção social básica, né? Então, eu deixo de ser a psicóloga direta com pacientes e eu passo a coordenar serviços. Então, o meu conhecimento de psicologia, e aí o psicólogo que tem formação, não necessariamente ele vai atender como psicólogo. Aí eu passo a ter conhecimento em psicologia, mas coordenando serviços que tem psicólogos. Né? Então, eu passei bastante tempo, acho que 6 anos nesse lugar, né? Eu saí em janeiro desse ano ali da assistência social. Então, qual que é a atribuição do psicólogo no SUAS, né? Ele também tem um monte de coisa para fazer, assim como eu te disse na educação, né? Ele pode atuar no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é onde ele vai trabalhar com essas coisas mais preventivas, né? E ter essa proximidade com as famílias que ainda têm recursos para ser reequilibrada em algumas situações. Ele pode trabalhar no CREAS, que já é o Serviço Especializado de Assistência Social. Normalmente ele atende às questões de violência, né? E o psicólogo, ele pode trabalhar na alta complexidade, que é ser psicólogo do abrigo, então, que é quando já tem um vínculo rompido com famílias, né? Pode trabalhar no CEAS, que é o Serviço de Abordagem Social, as pessoas que vivem em situação de rua. Bento, a gente não vê muito isso. Tem poucas pessoas em situação de rua, mas tem técnicos trabalhando nisso, o assistente social e o psicólogo. Tem bastantes oportunidades, então, na região para trabalhar com... Para trabalhar na assistência... Isso é só o recorte da assistência social, né? Tem um mundo a ser desbravado por vocês mais jovens. Porque também... o Sistema Único de Assistência Social é o primo bem jovenzinho do SUS, né? Então, ele também, ali em 2013, 2014, ele veio com a sua estrutura, desde antes tem legislação, mas os municípios demoraram muito, enfim, para botar assistência social no lugar de política pública e não num lugar de assistencialismo. Ainda tem muito. E aí o técnico que trabalhar na assistência, seja ele o psicólogo ou assistente social, ele precisa ter muito claro dentro de si que política pública é uma questão de direito das pessoas e não de favor. Eu estou te doando aqui uma cesta básica. Isso é um direito do trabalhador, isso está na lei. Então, a gente não trabalha com favores na assistência social. A tua geração vai romper isso um pouco mais, tá? Ainda tem essa coisa de que, e normalmente a gente lida com muita vulnerabilidade social e econômica. Então, eu vou usar um termo agora que parece um termo básico, mas é fácil de entender. Parece que quando é para pobre, qualquer coisa serve, né? E a gente na assistência
tem que insistir em quebrar, não é porque é pobre, ele tem um direito assegurado. Né? Por lei. Não é que eu vou fazer um favor, dar uma cesta básica para ele, isso é um direito dele. O Bolsa Família é um direito dele, né? Não é porque o governo Lula quer dar dinheiro para as pessoas sem elas trabalharem. Isso está assegurado em lei, né? Então, mas aí a gente ainda fica muito com essa coisa de que acha que quem tem vulnerabilidade social, para eles servem qualquer coisa. Mas isso tá na lei. E nessas áreas, assim, tipo, acho, fora do Brasil, tu acha que também tem bastante oportunidade, como se fosse ter pra cá? Ou... Não tenho ideia de como o psicólogo é visto fora daqui. Eu vou te dizer o que eu sei do senso comum, assim, né? De que tu sai de uma formação aqui, se tu não vai direto para a academia, em outro lugar, estudar, fazer o teu mestrado, doutorado, especialização, eu acho que neste sentido tu é respeitado como o psicólogo. Agora, se tu simplesmente sai daqui e quer montar alguma coisa, ou trabalhar e começar assim sozinha em outro país, tu vai fazer o que a maioria das profissões, das pessoas com graduação tem, né? Subemprego, né? Mas se tu tá ligada à academia, alguma coisa que te represente como estudiosa ou pesquisadora, acho que é diferente. Mas eu tô te falando pelo que eu escuto, assim, no senso comum. Eu acho que a gente meio que conversando já considera que tipo, é bem importante não só já fazer só a faculdade de psicologia, mas também fazer outros cursos, graduação, pós, essas coisas, tudo, acho que é importante. E quando tu encontrar a tua área específica na psicologia, como ela é infinita, tu vai fazer o pós que naquele momento tu vai precisar, assim, né? E aí, claro, quando eu falo do SUAS, aí eu vou falar do SUS, né? Então, desde fevereiro eu venho pro SUS, volto pro SUS, né? Para poder trabalhar com vigilância das violências, né? Então, eu não sou uma psicóloga direta lá das pessoas, enfim, mas eu trabalho na gestão e a minha função hoje, eu sou uma articuladora, né? Das instituições que trabalham com criança e que podem estar verificando uma questão de violência, né? Então eu converso com o Ministério Público, converso com a delegacia, eu sou coordenadora do Comitê Municipal de Enfrentamento de todas as formas de violência contra criança e adolescente, e por eu vir da assistência social já nesse grupo, eu venho para a saúde já com o recorte para cuidar só das violências. Né? Então esse é o meu papel. Então o psicólogo, além de atender na ponta, como eu te disse, ele pode trabalhar numa secretaria sendo articulador de políticas públicas. Esse é o meu papel agora. E claro que o SUS é lindo, maravilhoso também, né? Todo psicólogo também, quando se forma, quer trabalhar no SUS, né? Porque ali tem uma unidade de saúde, tem uma estratégia de saúde da família, tem um CAPS para ele trabalhar, tem um centro de referência em Bento Materno Infantil. Então a gente quer trazer um centro de referência para as questões de violência que chama CRAI, a gente quer trazer para o município de Bento. A própria UPA hoje tem necessidade do assistente social e do psicólogo lá dentro, porque o enfermeiro e o médico não dão conta de tudo que vem de um paciente, uma família. Então, o psicólogo no SUS é a casa dele, né? A saúde, o psicólogo é um profissional de saúde, então a saúde ela é muito mais ampla e reconhece muito melhor o psicólogo, na minha opinião. A educação ainda está caminhando, já caminhou bastante, a assistência social também já caminhou bastante, mas ainda falta, né? E como política pública de saúde é a nossa casa, o SUS é a nossa casa. E aí, claro, tu fala dessa questão do judiciário, tu vê como eu vi oportunidades de verdade, eu vi oportunidades em tudo. Como psicóloga, nesses 20 anos que eu tenho de formada. Tu pode ser professora universitária, dar aula de psicologia, tu pode dar aula para ensino médio. Eu fui 10 anos professora do Senai, então o Sistema S também valoriza o profissional psicólogo. Eu dava aula para meninos da marcenaria, da mecânica. Eles foram abrindo disciplinas que eu poderia dar, né? Eu dava aula para curso técnico no Senai de noite. Então, além de tudo, tu pode ser professor de psicologia em vários lugares. E é um monte de lugares para dar aula também, né? Então, é outro campo que não é todo mundo que aguenta dar aula para adultos, ou acadêmicos, ou em cursos técnicos, mas aqueles 10 anos foram momentos de muito aprendizado, porque para dar aula, tu tem que estudar toda a aula que tu for dar, e aí tu reforça o teu aprendizado como profissional também. É muito interessante, assim. E quando eu trabalhava no Revivi, me abriu uma porta dentro do fórum, né? Que aí tu falava, né, da questão da justiça, né? As comarcas deveriam ter assistente social e psicólogo também, né? Não tem. Bento tinha um psicólogo em algum momento, aí a pessoa pediu transferência e nunca mais contrataram. Então eu acho que o sistema de justiça ele é bem capenga,
mesmo dizendo que tem que ter esses profissionais. Então, talvez a tua geração consiga, de alguma forma, mostrar para quem é do sistema de justiça que tem que ter, e não é por falta de dinheiro. O sistema de justiça tem muito dinheiro. Mas tu vê, né? A psicóloga saiu daqui faz uns 10 anos de Bento. Nossa. A assistente social é a mesma, a Cris está para se aposentar também, mas ela só é uma, né? Então, o que o tribunal faz? Ele acaba, tu faz uma inscrição no TJ, né? Tu fica habilitado para ser chamado pelas coisas que o juiz vai precisando ali em termos de processos, né? Então, eu estava habilitada, eu fiz por 6 anos habilitação para adoção. Então, sempre que um casal se inscrevia ali na vara da infância, eles precisam de exames médicos e precisam de um laudo psicológico que eles teriam condições de adotar. Eu fiz isso por 6 anos aqui. E aí é um valor que a justiça te paga. Cada casal que tu atende, ou cada pessoa sozinha também pode adotar, né? Aí cada laudo que tu faz, tu ganha um valor. Tu acha que acaba recebendo mais que clínico? Ou não? A tabela deve estar ainda congelada, desde que eu parei de fazer, deve ser R$430 por atendimento, por laudo que tu emite. Para alguns pode parecer pouco, para alguns podem parecer muito. Eu acho pouquíssimo. Né? É que às vezes até o fluxo não vem tantas pessoas e aí tu fica meio à deriva. Não pode. Além disso, né? E claro, a responsabilidade que tu tem, e isso eu dizia para o juiz que me contratava. E aí como é que eu fui parar lá? Não é porque ele me achou lá no cadastro do TJ, é porque eu já trabalhava com violência contra a mulher com eles e ele, tu entende que tu tem que ser, alguém sempre tem que gostar de ti também. Tem que ter a rede ampla. A tua porta, ela vai abrindo, dependendo das relações que tu tem e se as pessoas acham que tu é um profissional legal. E o juiz achava que eu era uma pessoa legal e ele ia me dando... Aí começou a aparecer violência sexual, não tinha mais o psicólogo e ele acabou me dando muitos casos para fazer perícia, né? É difícil. Aí eu disse para ele que eu não queria mais fazer essas perícias, eu ia continuar fazendo habilitação para adoção, né? Só que eles não estipulam quantas sessões tu vai fazer para emitir um laudo um casal, por exemplo, a maioria que veio para mim foi casal. Eles não estipulam quantas sessões e quanto tempo tu, psicólogo, vai levar para fazer. Tu tem que só entregar um laudo. Mas daí é só esse laudo, tu ganha, tipo, aquele valor só isso, não por, tipo, cada vez que tu foi com a família. Não, é o laudo, né? Tu pode, tem psicólogos que fazem um laudo de habilitação da adoção numa sessão. Conversou uma hora, escreveu. Eu nunca consegui fazer isso. Eu levava de 4 a 5 sessões, né? Chamava individual cada um, depois chamava junto, depois aplicava uma testagem de família com eles, né? E depois eu fazia o laudo, R$430. Como é que é essa testagem de família? Tem vários testes, assim, que te dá as habilidades. Eu não lembraria hoje, porque faz algum tempo, assim, mas tem testes específicos dessas condições de família que vai dando de um indivíduo e do outro. E alguns testes de personalidade eu aplicava. No casal separado. Aí. Sim. Habilidades familiares, não consigo me lembrar a sigla do teste, porque faz um tempo já que eu não faço. Mas tem. Que legal. E então, aí os R$430 para o psicólogo que leva 5 sessões para emitir o laudo é pouco. Né? Agora, para aquele que faz numa hora... é ótimo. Eu não tinha segurança. Nem hoje, com 20 anos, se eu voltasse a fazer, eu não faria em uma sessão. Porque tu tá dizendo para esse casal que ele tem condições psíquicas de ter um filho. E se ele mata o filho? A primeira pessoa que vão chamar... trabalhar com perícia, quem trabalha com perícia é sempre um psicólogo tricorajoso, assim, né? Porque dependendo dos laudos que ele emite, a primeira pessoa que vão chamar é ele, assim, para dar. Vamos pensar no caso Bernardo, que ontem teve o segundo julgamento. A psicóloga foi chamada. Ela não era a psicóloga perita do Bernardo, mas me parece que ela era a psicóloga desse menino. Estava lá dando depoimento com peso, inclusive, né? Das sessões, das coisas que ela ouvia. Então, por isso que... e aí tu pode fazer um concurso e ser a psicóloga do juizado da infância ali, né? Salários são bem melhores. Tudo que é federal, os salários são melhores. Com certeza. Né? Tu pode trabalhar como perita no IGP, fazendo as perícias psicológicas dentro do IGP. Tem um perito psicólogo que vem uma vez por semana para Bento, né? A base dele é Caxias. São salários bem melhores. Se a gente falar do que é atrativo financeiramente, essas coisas federais todas... os salários são muito melhores, assim. Que acaba sempre começando de baixo, né? Tem que ver como é que vai. E conhecendo, então não é tão fácil passar num concurso para nível federal para psicólogo, né? Tem salários de 15, 20, 30 mil para o profissional da psicologia, na esfera federal. Quando eu fui fazer essa pesquisa até de universidade, eu vi que, assim, o salário
ele muda muito dependendo do que tu faz. Tipo, alguns a base é, sei lá, 4 mil líquido, né? Porque sempre tem as coisas que desconta. Sim. Ou às vezes um federal ganha 30 mil, às vezes um tipo, marinha ganha muito mais. Ou tu vai fazer uma certa pós, tu ganha tal valor e eu fico meio... Então, tudo que é a nível federal, tu vai ver que os salários são melhores. E eu não posso deixar de falar da psicologia organizacional, que é a paixão da minha vida também. Então, desde o início, quando eu fiz o meu estágio lá 20 anos atrás, a UX, ela obrigava a gente a fazer 4 estágios, né? O organizacional, a minha grade é mais antiga, né? 1 ano de organizacional, 1 ano de clínica, 1 ano de escolar e 1 ano de comunitária. Né? Então, quando eu fiz organizacional, eu digo, empresa, né? Tem uns mitos. Esse foi o meio que eu fiquei meio assim, de tipo, acho que esse eu não iria. Esse se ganha dinheiro bom também, tá? Dependendo de onde tu andar na psicologia organizacional. Então, eu tinha que fazer obrigatoriamente, eu abri uma vaga de estágio numa empresa que nunca tinha tido psicólogo aqui na época. Fui assim na cara e na coragem, bati lá e digo, olha, gostaria de fazer estágio aqui, mas gente, a gente não tem psicólogo, como assim? O que tu vai fazer? E a empresária me abriu essa porta, uma empresa que tinha 200 funcionários. Fiz meu estágio lá, terminei meu estágio 1 ano, ela me contratou, né? No ano seguinte eu já me formei, fiquei 5 anos nessa empresa, consegui emprego em outra empresa, trabalhei nas duas, e nessa última eu saí faz 2 anos, eu fiquei 15 anos nessa última empresa também. Então a área organizacional, ela é linda também. Segundo a minha ótica. Bom, recrutamento e seleção é o que todo psicólogo faz. Com bateria de testes, eu me especializei só na entrevista. Eu não aplicava mais testes nos últimos anos quando eu fazia seleção. Testes mais para... Testes de personalidade são os principais, né? Tu vai aplicar percepção, agilidade, tu aplica concentração. Então, dependendo da função que tem a vaga dentro da empresa, tu vai separar uma bateria de testes para te ter mais certeza que aquele candidato vai ficar bem naquele lugar, né? Mas essa é uma atribuição do psicólogo básica, eu chamo ela de básica. Recrutar e selecionar é algo básico, fundamental para o organizacional. Eu treinei as 2 colegas que eu tinha de RH, elas eram formadas só em administração e RH, e elas hoje fazem seleção, elas só não aplicam teste, mas elas faziam entrevistas comigo, e a gente ia discutindo os pontos, elas ficaram, eu dizia para elas, quase psicólogas, né? Elas só não podiam assinar, né? Sim. Mas elas assinavam pelas entrevistas que elas faziam, eu assinava pelas minhas. Mas o mundo organizacional, ele é gigante, e aí eu fui para a área dos treinamentos, né? Eu acho que eu fiquei na cabeça muito mais como se fosse só, tipo, tipo de... Contratar, isso é talvez o que menos tenha graça para o psicólogo. E que tu pode treinar uma pessoa de RH, não pelos testes, porque isso não é legal, mas para fazer boas entrevistas. Tu tem que treinar os teus colegas para ter uma boa escuta, né? Sim. Mas a área organizacional, ela é linda porque a parte dos treinamentos, a parte social que tu pode fazer para desenvolver coisas para os funcionários, né? Levar assuntos para dentro do trabalho que não é o lugar, né? Falar da indústria moveleira, né? Bom, lá se produz móveis, mas a gente pode falar sobre violência em algum encontro, a gente pode falar sobre maternidade dentro de uma empresa, a gente pode falar sobre saúde mental dentro de uma empresa que produz móveis, e aí é onde o psicólogo se esparrama, né? Ele vai criando e vai vendo oportunidades para ele trabalhando, né? Então, eu sou especialista hoje em liderança. Por isso que eu vou te dizer que se ganha dinheiro, talvez não sendo um psicólogo fixo, 40 horas na mesma organização, porque as organizações têm tabelas salariais, o psicólogo ele não é o cara que mais ganha, tá? E talvez ele seja o primeiro a ser demitido numa crise, né? Ainda tem isso, tá? Sim. Mas se tu se especializa nas coisas de empresa, tu pode dar assessoria, que é menos horas, que eu ainda faço isso, né? E aí tu trabalha um tema com um grupo específico, né? Eu trabalho hoje liderança. Acho que na verdade, pra fazer psicologia, quais habilidades, assim, que tu acha que, tipo, essa desenvoltura meio que tu já precisa meio que ter, ou tu Não, a gente vai adquirindo isso, a gente vai perdendo a vergonha, a gente vai perdendo eu me lembro no início, eu segurava mais o que eu estava enxergando, assim, eu sempre gostei de grupo, aí eu tenho uma formação em grupo também. Bom, mas se eu estou num grupo lá na empresa, né, e vai acontecendo determinadas coisas na reunião que eu estou, a gente vai se encorajando na medida em que a gente estuda e fica mais madura, a dizer, gente, vocês perceberam o que estão fazendo aqui?
E no início tu mais fica só escutando, e aí tu diz, meu Deus, que confusão essa reunião. Tu fica pensando sozinha, né? Mas eu tinha isso, assim, eu não me sentia encorajada de jogar aquilo pra mesa, assim. Vocês perceberam como é que a gente tá nessa mesa, né? Ninguém tá se escutando, né? Mas eu acho que a gente adquire isso, tá, Giovana? Difícil no começo tu conseguir ouvir, interpretar, ainda mais quando é grupo, né? Quando tu tá diante de mais de uma pessoa, e jogar pra fora já a interpretação, né, para fazer com que eles pensem. Eu acho que isso só com o tempo, só com a maturidade. Então, a habilidade é a principal, presta atenção em tudo. Né? No que falam, mas aí tem os que falam e não agem, e aí tu vai prestar atenção de como ele é no trabalho. Agora falando do organizacional, agora vem alguns exemplos. O cara não joga limpo com os colegas. Então, tu mais ou menos vai montando quebra-cabeças dentro de ti, assim. Então, boa memória. Não que tu tenha que lembrar de tudo. Tu tem os teus registros, tu vai saber tipo, números. Não adianta me falar números. Eu desisti, eu vou anotar. Mas as histórias é uma coisa que eu mantenho minha habilidade nesses 20 anos, assim. Né? Graça, tu lembra aquele ano que a pessoa falou isso? Tipo, vai me contando lá agora, tá vindo até a cara da pessoa, né? Então, assim, a gente precisa ter uma concentração muito boa. O estar aqui agora com o teu paciente, com o teu grupo. Então, eu estou aqui agora contigo. Vou te dar esse exemplo. Tem mensagens entrando, tu ouviu que meu celular tocou. Eu não vou olhar. Eu me treinei a isso. Se eu tô aqui agora contigo, e tu tá me fazendo falar da psicologia, que eu amo, eu não preciso olhar o celular. Talvez a Érica queira me perguntar alguma coisa, alguém me pergunte alguma coisa dos grupos que eu coordeno. Não é agora que eu vou responder. Né? Então, estar no aqui e agora é tu estar inteira para quem está contigo. Como paciente no consultório, tu não pode estar com a cabeça desviada em outro lugar ou querendo acessar o celular. Né? Vocês jovens gostam bem mais do que a minha geração da tecnologia, né? Tu está num grupo, coordenando um grupo na empresa ou dando uma palestra que outras pessoas acabam interagindo, não desvia o teu foco. Sim. Fica como teu foco, fica de corpo e alma. Eu aprendi nesses 20 anos a ficar de corpo e alma com quem está comigo. Os outros vão esperar. E é o meu lema, assim, se é uma urgência, uma emergência do trabalho ou com a minha família, eu não sou o SAMU, né? Vão chamar o SAMU. O SAMU é ou os bombeiros ou a brigada militar. Se é urgência e emergência, eu não sou. Bom, eu saio daqui, eu vou olhar. Bom, aconteceu alguma coisa com meu pai, com a minha irmã. Bom, foram para o hospital. É quem está no local, não precisam de mim. E a gente meio que usa essas justificativas, né? Mas é a pessoa que está me pedindo. Espera, né? Nada é tão urgente. Fora essas questões que o bombeiro pode ajudar, o SAMU pode ajudar e a brigada militar. Assim eu instruí as minhas equipes de assistência social. Graça, tu não responde na hora, porque vocês não sabem onde eu estou. Eu estou coordenando um grupo, então eu não vou responder. Mas vocês sabem que existe o 190, o 192 e o 193. É alguma emergência para essas três instituições? Antes procurem eles. Quando eu sair da minha reunião, eu vou ao encontro de vocês. Então, quem trabalha com gestão e com coordenação de equipes tem que ter isso um pouco claro, assim. Mas eu é que adotei, tá? Eu é que adotei isso. Porque eu já tive 5 empregos diferentes, e aí se eu tô aqui, eu não posso estar respondendo pelo meu outro emprego lá, né? Então, então a habilidade é isso. Eu acho que o psicólogo tem que ser uma pessoa organizada, nós somos muito criticados por isso. Vocês não têm ficha completa, vocês não têm, já ouvi isso, né? Vocês não sabem fazer uma planilha de Excel, vocês são muito desorganizados com material. E tem bastante psicólogo que não... Porque a nossa habilidade é humana. E a gente desenvolve mais ela do que saber trabalhar numa planilha de Excel, né? Ou fazer um PowerPoint mirabolante, né? Essas outras ferramentas que tem hoje. Mas eu já fui muito criticada por isso. E aí, nos últimos anos, eu botei na cabeça que eu ia também ser organizada. Eu falei até com a mãe que, por mais que eu esteja fazendo técnica e administração, isso é bom pra qualquer coisa, assim, tipo, independente, porque, digamos, esse ano a gente vai aprender um pouco mais de planilha, coisa assim, porque tem informática aplicada à administração, então, e eu falo, porque eu ia tentar no IFE aqui, ir pra administração, só que eu tentei no 8º,
pra saber como era. E eu tinha passado, eu e minha amiga. Tipo, a minha amiga ficou em 14º, eu fiquei em 15º. E aí a gente ia passar e eu já tava muito feliz. Tipo, porque eu não tinha estudado e eu ia pro IFE. Sim. E aí depois, no outro ano que ia valer pra mim, foi sorteio. Porque começou a pandemia. Aí eu ia ficar, sei lá, terceira chamada, mas aí, tipo, já fiquei onde eu tava, que eu ainda estudava aqui em Bento. Aí ano passado, tipo, depois não tem como tu entrar de novo. Aí eu fiquei no CETEC, usar, assim, eu vejo muito pelas aulas de administração, tem muita coisa boa que dá pra usar pra qualquer área. E quem é da humanas se desliga um pouco disso, né? E eu acho que, tanto a minha irmã é supervisora de RH, né? E ela é formada em administração. E aí, às vezes, algumas coisas que eu tinha que criar, né? Como eu trabalho com liderança, com capacidade, me ajuda aqui, que sumiu uma coisa. Ela diz, você é psicólogo, ela diz assim, é aqui, ela me ensina. Às vezes, e o meu irmão é da informática, né? Então, aí ele também me ajuda, mas é bom o psicólogo saber se virar com essas coisas, né? De saber fazer um documento de Word, isso eu aprendi com os laudos do fórum, tem que estar tudo enquadradinho, né? Então, por que um psicólogo não pode fazer tudo, né? Sim. Tudo como faz um administrador, né? Mas sim, a gente às vezes gasta mais o nosso tempo, investe mais o nosso tempo nessa habilidade da comunicação, que o cara de TI normalmente não tem, a pessoa da administração não tem, né? A minha irmã às vezes me diz assim, a pessoa sentou lá na minha frente e começou a chorar. E ela, assim, eu estava preocupada com a apresentação dos indicadores que eu tinha para fazer com o meu chefe, tipo, né? Aí ela disse assim, minha irmã é uma pessoa que, onde ela trabalha, nas empresas, ela sempre quer um psicólogo. Porque ela diz que vocês é que têm paciência para isso, né? Eu quero trabalhar com planilha, né? É o que estudou para conseguir. Mas a gente não pode se desligar dessa coisa mais organizada, né? Porque de alguma forma vão te pedir isso. Eu tava vendo porque eu tenho que escolher uma das disciplinas do ensino do técnico pra fazer o estágio. Provavelmente eu vou pro RH, porque daí é um pouco mais perto, assim, do... E é um bom profissional de RH, psicólogo, né? Mas que tem essa parte da organização, das leis, da informática bem feitinha, assim, acho que se sai muito bem, assim, né? E os RHs, quando eles acreditam na psicologia, que ela não é... Tem ainda empresário que pensa que o psicólogo só faz o funcionário gastar tempo. E a gente tem que ter clareza que se tu faz um acompanhamento de algum funcionário dentro da empresa, tu não é o psicólogo dele. Sim. Né? Tu tem que delimitar 1, 2, 3 encontros, normalmente é o que eu delimitava e encaminhava para a clínica, né? E tem muito empresário que tem esse ranço, assim, mas aí o cara deixou de produzir não sei quanto, tá lá com o psicólogo uma hora e meia. A gente tem que ter esse cuidado também, de não misturar a psicologia organizacional com a clínica, assim. Tem que ter as fronteiras, porque senão eles não querem mais os psicólogos dentro das empresas. Eu acho, até a minha mãe fala que a maior dificuldade que eu vou ter é de, tipo, saber diferenciar as coisas ou até saber dizer não pra, sabe, isso eu sei que eu vou ter uma dificuldade enorme. Mas tu só vai aprender com o tempo. Eu aprendi muita coisa que eu tô te falando. Parece, não, mas eu tenho 20 anos, né? E às vezes a gente quebra a cara, a gente às vezes é apontada, né? Isso da organização. Tem muita questão da psicologia também, que às vezes não se importa com o horário, né? Que aí passa do horário dentro de uma empresa, aí passa do horário do treinamento. Eles são muito chatos, então a gente tem que aprender também a olhar as regras dessa instituição. Eu aprendi, às vezes, sendo apontada, né? Grazi, passou do horário, tu tá indo ali com o teu grupo, sim, tá, né? Então a gente precisa ter essa organização. Então, e eu saber escutar, né? Saber escutar aqui e agora com quem tá contigo. Acho que isso é a principal habilidade para mim. Eu gosto muito. A mãe, ela... Por isso, assim, eu jamais vou falar... o contrário da psicologia, porque é a minha paixão, assim. Por isso, então, eu tive oportunidade, tu viu quantas coisas que eu acabei fazendo, e aí tu disse, qual que tu escolheria? E todas essas experiências, a maioria delas, eu sou apaixonada, né? Porque eu via uma oportunidade, eu me empregava naquele lugar para ver se eu gostava. Aí, me apaixonei também. Organizacional, larga organizacional, te foca agora no SUS. Eu não vou largar. Se vier alguma proposta, eu vou fazer os meus grupos de líderes, sim. Então, mas aí tem que ir, né? Mas isso aqui talvez eu não goste. Aceita aquela proposta, vai, experimenta, estuda, vê se tu gosta. Pouca coisa eu não gosto na psicologia, que eu tinha determinado isso em mim desde o princípio, Giovana. Não vou trabalhar em hospital. Isso é muito presente em mim. E eu sei exatamente, eu me trato há 20 anos, eu tenho... psicanalista, eu toquei 3 nos 20 anos.
a proximidade da morte é uma coisa que não me agrada trabalhar. Né? Aquela doença terminal, tem psicólogos tinha uma psicóloga que se formou no mesmo ano, ela abriu a psicologia para fórmula, né? Então ela trabalhava naquele momento do velório. Sim. Como assim? Então jamais. E aí a gente vai tendo algumas concepções assim. Não, hospital não, funerária muito menos, né? Casas geriátricas também não. Por questões, presídio, não, né? Então a gente vai tendo alguma certeza, assim, não vou conseguir, por N motivos pessoais, né? Mas eu tenho, assim, um monte de sims que eu não sei escolher direito o que eu mais gosto, mas alguns nãos, desde o início da minha faculdade eu tinha, assim. Eu tava olhando porque quando eu fiz o do infanto juvenil ali, não tão juvenil, porque era de 5 a 10 anos, a segunda infância, eu olhei e fiquei tipo, cara, é legal, mas não sei se diretamente com criança, eu não sei se eu ia me despirocar da cabeça, assim. Não sei se ia dar certo. E aí eu acabei pesquisando e ano passado, que foi o último que eu fiz, o último artigo, era sobre... Calma que o título é grande, deixa eu só... Eu acho que eu tenho ainda. Que era basicamente as alterações psicossomáticas da esquizofrenia em mulheres. Porque, tipo, é muito mais fácil de escutar dos homens, né? E a gente fez de mulheres... Acabou que a gente não fez, tipo, de adolescente, porque já não tava sendo fácil achar nem de mulher, então... A gente fez meio que dos 20 aos 35 anos. E cada vez mais pesquisando, porque, tipo, cara, a esquizofrenia é um bagulho muito difícil. É uma coisa que complica muito a vida do paciente, mas da família também, todo mundo que tá em volta. E eu fico tipo, cara... Porque daí tu vai ter que ajudar, tu vai ter que... Tem todo um tratamento com o paciente, mas eu ainda ia ficar tipo, cara, a família... A família, até a descoberta, principalmente, ou a aceitação, ela meio que adoece, assim como a dependência química, né? Então, eu acho que eu teria dificuldade de trabalhar no CAPS AD com álcool e drogas, né? Eu trabalhei no CAPS infantil, porque eu trabalhei um momento na saúde também, que tinha casos bem difíceis de crianças e adolescentes, assim, mas... Então é isso, a gente vai dizendo não. Lá no AD álcool e drogas eu não trabalharia também, né? Então a gente vai vendo até onde a gente acha que consegue fazer um bom trabalho. Mas aí tem muita coisa que a gente pode escolher, né? Ou pelo sim ou pelo não. Tô falando basicamente só reafirmou na minha cabeça que, tipo, é só eu indo fazer estágio, eu indo fazer as coisas que eu vou realmente saber, assim. Eu posso ter uma ideia agora, mas muda muito fácil. Eu posso... Pode brilhar o olho muito fácil. Eu gosto muito. Não tem. E assim, uma coisa que eu pensei que eu quero fazer, tipo, mais pra agregar também, os cursos, tipo, aqueles de... Tipo, não é uma ciência exata, assim, totalmente. Mas aqueles, tipo, de... como é que é? Tipo, de eu estudar mais sobre as reações. Tipo, eu tô conversando contigo, aí, sei lá, tu demonstra pelo teu corpo e não pelo que tu fala, assim. Eu gosto muito desses estilos, assim, também. E isso só vem com experiência. Com a experiência, tu vai conseguir, na mesma cena, ver as duas coisas. Isso com a experiência e com a tranquilidade que vai te dando pela maturidade também. Isso é assim... Alguém que está precisando de mim, que aí não só a mensagem e aí liga, mas aí vai esperar também. Então, isso é uma coisa que com a experiência também tu vai adquirir essa habilidade, assim, de ir vendo sinais, assim, as coisas que as pessoas vão te demonstrando no não verbal, é bem legal. Muito legal. E aí eu brinco ali na Secretaria de Assistência, tinha uma amiga minha, pessoal, que trabalhava comigo ali, também era psicóloga, né? Aí a gente estava numa cena juntas, assim, mas uma cena de colegas, não com o paciente, assim. Aí a gente voltava, aí eu levantava a cabeça e digo, nossa, que difícil que foi. Aí a gente se olhava, acho que tu viu aquilo, eu digo, não precisa nem me falar. Tu viu aquilo que ele fez, mas não falou, eu digo, vi. Se tu pensou o quê? Porque a gente não tem uma certeza e uma resposta absoluta. Sim. E é isso, assim, eu pensei nisso. E ela disse assim, olha, eu pensei nisso que tu pensou, mais uma coisinha. Eu digo, não, nessa outra coisa, não fui para esse lado. E aí é que tu discute as cenas quando tu tá envolvido com alguma situação. E a gente brinca, assim, a gente ficaria quase pronto para a polícia, para trabalhar com investigação policial. E claro que se tu for entrevistar alguém do direito também, aí se tu fala do direito, o direito também ele tem uma gama. Eu lembrei da delegada da Delegacia da Mulher, né? Bom, ela fez direito, nunca perguntei por que ela fez direito, se ela já queria ser delegada. E eu brinquei com ela na semana passada, aí quando tu é aposentada, tu pode ser promotora. Ela me olhou assim, não, digo, por que não, né?
Então, o direito também dá muitas possibilidades, né? Ah, não, a psicologia já... Não. Sabe que eu tentei fazer algumas disciplinas por causa do direito de família, né? Então, como eu trabalhava com criança, tinha algumas situações que, eu digo, eu tenho que estudar a lei. Tá, não é só pegar um livro e ler. Aí eu me matriculei em algumas disciplinas do direito de família, para poder entender. Não consegui adiante. Fiz 3, eu digo, não fecha com o que eu penso. Não, na minha cabeça não fechou. Aí não fiz mais. Eu penso bastante nesse da área da criança e esses dias eu estava até falando com meu pai que eu não vejo muito falar sobre psicólogos voltado também para a área de Libras, que é uma coisa que eu gosto. Sim, para as pessoas com deficiência. Esse é um grupo dos vulneráveis, se a gente pensar quem é que tem uma lei própria, né? A primeira lei veio criança e adolescente com o ECA, depois veio, eu não sei cronologicamente, o idoso, aí depois veio a da mulher e depois veio o Estatuto da Pessoas com Deficiência. Não sei se é nessa ordem, mas acho que sim. Então, esses 4 grupos de vulneráveis, e eu vou falar pelo município de Bento, o que menos tem pessoas botando a mão de verdade, pensando enquanto coisa grande, né, é a pessoa com deficiência. Sim. E muito menos psicólogo. Eu não fiz ano passado, porque eu queria ver se eu conseguia fazer curso de Libras de novo. Porque eu fiz quando eu era muito pequena. Tipo, meu pai foi fazer, até porque a tese de quando ele se formou foi sobre Libras. E aí ele tava fazendo e eu acho que eu tinha uns... Ele fez muito antes da faculdade, na verdade. Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. Então eu não lembro muita coisa, eu sei o alfabeto. E só. Esse é um campo que o psicólogo normalmente tem... são poucos, assim. Das pessoas com deficiência, né? Vamos pensar em quem trabalha com o cego, com o surdo, né? Eu acho que tem poucos psicólogos. Talvez em Bento alguém de verdade, assim, que entenda de corpo e alma a pessoa com deficiência, acho que eu não conheço. Eu só não fico pensando se, tipo assim... às vezes, dependendo da área, quanto mais tu se especializa em alguma coisa específica, às vezes é mais difícil tu ser reconhecido ou até remunerado. Eu fico meio assim também. Por isso que, claro, dentro da minha cabeça e do jeito que eu fui constituída, eu preferi aprender mais de uma área, né? Para que eu tenha possibilidades de escolha de emprego também. Então, Sim. Quem se fecha muito numa coisa só, pode virar especialista do Brasil com surdos, pessoa de deficiência ou surdo, né? Mas talvez em Bento tu não tenha emprego. Não, como eu pretendo não permanecer em Bento, se tudo der certo. Por isso que tu tem que ver o que o mercado também, aonde ele gosta do psicólogo, ou tem essa necessidade. Claro que dentro da política pública, tanto educação, assistência e saúde, principalmente saúde, sempre vai ter um lugar do psicólogo. Mas aí tem que fazer concurso, o processo seletivo. E o salário não é lá. O piso salarial chegou a mudar, não, né? Do concurso de Bento paga bem pouco, tá? Para o psicólogo, bem pouco. É pouco. De 20 horas deve estar 3.700, 3.800. Bento da cidade da Serra, acho que é a que menos paga para o psicólogo. Mas acho que é tipo, aqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos, é esse o valor? Eu acho que Farroupilha deve estar 5, 5,5 de 20 horas. Tem algumas cidades que andaram um pouquinho mais, assim. Até provavelmente é pequeno, né? Mas não deve passar muito disso, assim, 20 horas de trabalho semanal, que é meio turno, acho que mais de 5, 5,5, acho que não deve ter município que pague, não. E as empresas também, não pagam mais que isso, não. É que empresa, acho que é uma coisa que tá começando muito agora, assim, eles tipo, essa abertura. Mas eu acho que já teve melhor. Bento é uma cidade com muita empresa, eu acho que teve muito mais psicólogo nas empresas do que tem hoje, tá? Vem vindo, assim, teve muito mais, depois, eles não sei por que motivo, em algumas empresas ainda tem o psicólogo, tem a tradição de manter esse profissional, depois daqui a pouco não quer mais, aí depois daqui a pouco contrata de novo, mas eu acho que a gente já teve melhor. Não sei, é o que eu sinto. Que acho que psicologia é uma coisa que tá abrindo muito agora. Tipo, até muito mais estudo no sentido de... Até todo mundo fica falando da pandemia, mas também um pouco antes, assim, tem muita... Eu vejo que tá começando muitos estudos, assim. Da saúde mental, né? Isso. A empresa tem que pensar na saúde mental dela e dos seus funcionários, enfim, né? Mas a saúde mental, ela ainda tem preconceito, né? Mas a tua geração está um pouco melhor, né? Bom, eu tenho a minha psicóloga, a pessoa te olha já assim, né? Eu faço terapia há 20 anos, eu tenho minha psicanalista. Mas por que, Graci?
Como por quê? Primeiro, eu sou psicóloga. E segundo, eu tenho várias questões que acontecem durante a semana que eu preciso dar vazão, né, dentro da minha mente. Então, mas um pouquinho de tempo atrás tu ia pro psicólogo, tu era taxada de louca. Bem pouquinho tempo, tá? Sim. A tua geração tá um pouquinho melhor, tá olhando um pouco diferente, assim, pra isso. Mas os mais antigos ainda tem, assim, psicólogo. E eu, quando eu tava na empresa, eu digo isso pra todo mundo, né? Eu digo, se eu pudesse, se todo mundo tivesse essa reserva de fazer psicoterapia. Sim. Todo mundo. Meu pai, minha mãe, minha irmã faz, óbvio, ainda bem, né? Meus amigos, né? O dono da empresa que eu trabalhava, eu já mandei dono de empresa para terapia. Não foi, mas eu pedi. Eu acho que o senhor está precisando. Aconselhei, assim, educadamente. Acho que ele dei até nome. Eu digo, olha, tem 2, 3 nomes aqui, quem sabe, né? É bom, né? Mas... é verdade. Eu queria, mas no momento não. Nesse momento, agora esse ano eu só penso, meu Deus, a formatura. E depois quando tu começar o curso, é quase que uma obrigação um aluno de psicologia já estar em terapia. Isso tu também vai ter que colocar em mente, assim. Talvez não no começo, eu comecei na metade do curso para diante, assim, porque vai vindo muita teoria, a gente vai tentando se encaixar ali, meu Deus, será que eu sou neurótica, psicótica? Aí a gente mais ou menos já tenta se encontrar e a gente quer diagnosticar o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, aí a gente entra numas neuras, assim, de achar que é Deus, então por isso que a gente canaliza para nossa terapia, e eu acho que todo bom psicólogo, né, quando tu fizer a tua terapia, tu tem que ver se o teu psicólogo se trata, senão não vai. Eu sempre digo isso. Você vai naquela fulaninha ali que eu sei que ela se trata. Não adianta me dizer isso, ninguém me tira, né? Mas não precisa, não. Como é que tu consegue dar vazão para que o paciente projeta em ti e tu fica bem o tempo inteiro e fazer uma intervenção legal? Ninguém me convence disso. Tem psicólogo que não se trata e nunca se tratou. Formado? Não aceito. Não aceito. Não aceito. Quando, assim, é só a partir do estágio, mais ou menos, que tu começa meio que a... Acho que tipo, a ir mais em busca do que só teoria? Sim, acho que as práticas, tu sai um pouco dos livros, nas práticas tu já vai tentando ligar alguma coisa com o que tu viu na teoria, com o que tá ali na tua frente, sim. Isso só, tipo, depois do 3º ano, coisa assim? Eu não sei a grade como é que tá agora. Na minha época, tinha 3 anos muito teóricos, mas a gente já fazia observação nas escolas, a gente fazia umas práticas bem curtas. E os últimos 2 anos, sim, era paulada de estado. Isso eu ainda tenho que ver como é que vai ser. Tem que ver como é que o curso tá organizado também. Eu tenho que ver, na verdade, como é que é a grade da UFPEL, que eu quero, né? Porque eu tenho a da UX. Sim. Só que a UX não é a UFPEL, é diferente, tu vai ter que olhar. E daqui a pouco, dentro da Universidade de Caxias, ela tem uma linha teórica, eu não sei como é que tá a UX agora, mas a UX, ela sempre teve tradição de ter uma corrente mais via psicanálise, assim, dos teóricos da psicanálise. Não que a gente não tenha olhado outros, mas é uma vertente forte aqui da UX. Eu não sei se ainda tá assim, mas eu acho que sim. Eu nem sei se eu tenho ainda no celular a grade. E, claro, tu não vai saber direito, né, o que cada disciplina trabalha, mas não acredito que a UX tenha mudado a linha teórica dela, né? Não sei se dá pra olhar direito, mas é essa aqui. É que eu só aproximei porque senão seguir abate. Vamos ver o que tem aqui. Essa é básica, filosofia também, família, eu tinha na minha época, saúde mental coletiva não tinha. Optativa, tá. Leitura de português, fundamentos da personalidade também é básica, psicologia social também, biológica, desenvolvimento também tinha, psicologia, ciência e profissão, bioestatística tinha, processos mentais de cognição, personalidade, história e sistemas de psicologia, desenvolvimento tinha também, contexto da saúde e políticas públicas sociais. Essa aqui não tinha, que é a questão do próprio SUAS, né? Da assistência social. Entrevista tinha, psicopatologia, grupos. E essa aqui, ó. Essa aqui foi a matéria mais linda. Então, eu sou apaixonada por grupos. Assim, eu acho que os grupos, eles são vida. Grupos, teorias e técnicas. Psicologia institucional, avaliação. Ainda tem uma base forte da clínica. Contexto jurídico, essa eu não tive. Deontologia também não tive. Psicologia do trabalho, na minha época chamava organizacional. Psicodiagnóstico, intervenções de grupo. Ainda a base é a psicanálise, tá? Psicologia e gestão de pessoas, que é organizacional também. Ainda a base é a psicanálise.
Não vou falar mal dela, porque é a minha paixão também. Mas se botar outro psicólogo que se formou em outra faculdade aqui, ele me derruba logo, né? Então, a PUC tem uma corrente teórica, a UFRGS tem, possivelmente a Universidade de Pelotas também, que não é psicanálise. A UFRGS tem essa força e ainda tem, tá ali escrito. Não, a UFRGS é boa, não dá pra dizer que não. A psicanálise, eu acho que fora daqui tem a cognitivo-comportamental, a própria psicologia positiva, então... eu estudei na PUC, né? Eu me formei o ano passado nesse pós da psicologia positiva. A PUC é cabeça aberta. Vou falar do que eu conheço, eu não conheço a de Pelotas, tá? A PUC ela desenvolve a psicologia para onde tu quiser ir, assim. A UFRGS, ela é, só pelas disciplinas, tu vê que ela... não. A PUC é a de Porto Alegre, né? Eu estudei na PUC de Porto Alegre. Não sei, a minha Dina disse que não adianta só tentar o vestibular só de Pelotas, que era pra mim dar tiro pra todo canto. E tenta mesmo, né? Claro, como tu tem essa tendência a Pelotas, mas eu acho que não faz mal, né? O vestibular não cai, não é? Só correria, estudo. Tem pra me fazer. Eu acho que eu já fui tirando todas meio que junto, conforme tu ia falando, já... E aí é isso, assim, como é que eu me formo psicóloga, sabendo que eu gosto de falar? Que, na verdade, a minha origem é magistério, eu sou professora dos pequenos, né? E fiz a pedagogia também, né? Então, às vezes, eu tenho que me beliscar, deixar eles falarem agora, né? Porque e quando eu gosto muito, aí eu me empolgo e já vai indo. Mas tu acha que eu respondi tudo o que tu precisava? Acho que só pra finalizar o áudio, acho que meio que tu já foi falando também um último conselho, assim, que tu daria pra quem quer ir pra essa profissão, um conselho. Que eu acho que tem alguns psicólogos, tá? E eu acho que é na análise que a gente tem bastante respostas, assim. Se tu não gosta, não atrapalha o paciente. Vai fazer outra coisa, né? A psicologia, ela dá status de doutor. O psicólogo você chama de doutor. Só tu olhar nas placas ali no centro, nos prédios, a maioria dos psicólogos de Bento não tem doutorado, né? Então tem muitas, e a maioria são mulheres, né? Que procuram a psicologia pelo status, porque é bonito ser psicóloga, é bonito se intitular de doutora, mas tu vê que a pessoa está atrapalhando o paciente ou a instituição e muitas vezes atrapalhando a profissão. Então, assim, se tu viu que não dá, não insiste por causa do status. Vai procurar, e aí vamos voltar à nossa habilidade lá na costura, né? Tu podia ser uma boa costureira, né? Se tu não consegue te colocar na prática psicológica de um jeito sério, e eu sou muito chata com isso, assim, ética, né? Uma conduta legal, cuidado com as coisas que tu faz, com o que o paciente te traz, assim. E às vezes a pessoa realmente tá por status mesmo, né? Sim. Mas procura uma coisa que tu tenha habilidade e seja mais feliz, né? Que pode ser a costura, não tem nada de feio costurar, né? Ou abrir o teu ateliê, enfim, né? Mas tem muita psicóloga que eu percebo, muitas que eu conheço, não é uma classe unida, tá? Não venha me dizer que não é. Tem uma rivalidade, não sei explicar, né? E muitas pessoas fazem psicologia ou se tornam e ficam psicólogas ali se dizendo sem de verdade ser. Deve ser muito triste viver sem uma verdade profissional, assim. Fica meio que num limbo, assim. Mas eu sou psicóloga. É que só ter um diploma, eu acho que não é tão difícil, né? Mas isso de tu ser respeitado no meio, assim, que tu vive como uma pessoa coerente, uma pessoa ética, como eu disse, né? De que minimamente presta atenção, assim, aonde pode vir a ser um crime, né? Pode vir a fazer uma falha técnica, né? Eu acho que o mínimo que o psicólogo tem que saber é isso, né? Que é uma coisa muito importante. Que é uma falha técnica e o que não é, né? E o que faz parte da técnica. Então, é isso. A gente precisa ser feliz com a profissão e talvez tu não encontre isso até o final da faculdade, mas quando tu te formar, tu vai poder responder isso, assim. Eu sou feliz com isso, não ganho tanto, mas sou feliz com isso, né? Por isso que a psicologia, se tu olhar todas as portas, ela é gigantesca. Mas agora, se tu for uma psicóloga míope, eu vou falar da própria clínica, que é o nosso sonho quando a gente se forma, mas é uma porta, tem mais 100. E aí tu viu que cada uma das coisas que eu fiz tinha um monte de coisa para fazer. Eu aqui não tive pernas para experimentar tudo, mas
que tu escolher, e assim, tem que estudar, tem que se atualizar, tem que ler, meu Deus do céu. E eu acho que o psicólogo que gosta de ser psicólogo, ele estuda, os que eu conheço, o que é legal, né? Tem profissões que as pessoas não querem mais estudar, mas eu acho que o psicólogo, no geral, os que eu conheço, eles estudam. Mas eu já fiz um pós, faz outro? Mas ele faz 10 anos, faz de novo, né? Eu acho que o estudar e se manter atualizado te mantém com essa cabeça fresca, assim, né? E se tu não tá mais de cabeça fresca, não faz mais psicologia, né? Faz outra coisa. E tem tanto emprego também legal, né? Só que a gente mexe com a vida das pessoas. Então, é uma responsabilidade enorme. Muito cuidado. E eu agora na vigilância, que é a função que eu tenho agora no SUS, mas Graça, eu não quero denunciar, seja qualquer profissional, né? Não, porque eu digo, mas agora que tu me contou, eu sei. E eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, se tu não quer que eu saiba, não quer que eu faça alguma coisa, não me conta as coisas, né? Então, eu vou me comprometer com essa criança. Tu tá me dizendo que ela tá em sofrimento. De alguma forma, tem que chegar nos órgãos competentes isso que ela tá sofrendo. Eu agora sei. A Graça vai levar adiante. Nós vamos combinar como é que nós vamos levar adiante sem envolver o teu nome, tu tá com medo da família, porque é o traficante. Vamos ver de que forma a gente faz para isso chegar onde tem que chegar. Agora me contou, eu vou fazer alguma coisa. Isso meio que assim, né? Enfim, que aí o psicólogo também, tu vai achar psicólogos que são mais quietinhos, mais amorosinhos. Eu não sou essa. Às vezes porque eu tô num cargo que eu preciso às vezes me impor. Sim. Né? E até o ano passado eu chefiava grupos, eu tinha 80 pessoas sob o meu comando. Às vezes eu tinha que me impor. Com o conhecimento da psicologia, eu tinha que ter uma teoria ali com o meu grupo. Eu digo, não. Claro que na clínica tu tem que construir com o teu paciente, mas se é um psicólogo que chefia grupo, ou tu aprende a te impor, ou o grupo te derruba. Sim. Né? Então tem isso, que lugar que tu tá naquele momento, tu é a chefe ou tu é só a psicóloga? Tu tem que entender, não, eu sou psicóloga de formação, eu entendi o que vocês estão fazendo, só que eu tenho uma diretriz para o nosso trabalho. Então, todos os 6 serviços que eu coordenava vão seguir isso que eu estou falando, que é o certo e é o que está na lei. Mas Graça, não, neste caso não tem mais. Nós vamos seguir essa linha de raciocínio. E às vezes o psicólogo, normalmente, aquele que é mais de escutar, que é mais... Ele não fica em cargo de chefia. Porque aí tem essa diferença também. Sim. Quem fica em cargo de chefia, às vezes, tem que... Pauleira. Isso, eu chefiava serviço de convivência. Ou a gente se posiciona para denunciar situações de violência nos serviços, ou uma criança, eu sou radical, né? Ou alguma criança vai morrer na nossa mão. Então, a nossa linha é essa. É uma extrema responsabilidade. Tá machucado, vamos levar para a autoridade que diz a lei. Mas nós vamos dar um jeito. Vocês não querem se expor, pode jogar no meu. É o que a tua mãe deve fazer lá também. Sim. Bom, vê que tem uma enfermeira que faz isso, a outra faz aquilo, aquela lá. Deixa isso andar sozinho, alguém vai matar um paciente. Tu tem que chamar o grupo e dizer, opa. Vi que não tem esse procedimento. Vi que você virou o paciente assim. Ele podia ter morrido. Quem é chefe de qualquer profissão tem que ter um curso. Um baita professor. Porque tu tem vidas, né? A profissão da tua mãe também, vamos pensar um médico, né? Tu tem vidas ali, não vamos brincar com vidas, né? E aí quem tá fora, que é o líder e que tá enxergando que as coisas não estão andando bem, tem que dar uma chamada. E às vezes tem que demitir a pessoa. Eu fiz isso uma centena de vezes. E aí não pode ter pena, né? Bom, qual é a falha ética e técnica que a pessoa teve? Bom, falei uma vez, falei 2 vezes, eu fazia normalmente registro, assim, falei 3. Não dá mais. E aí às vezes tu fica, cara, não é uma parte boa também, ser coordenador. Porque tu vai contratar, tu vai treinar a tua equipe, mas tu vai precisar demitir. Então não seja amigo de ninguém, porque o amigo tu não consegue demitir. Aí ele mata alguém, ele é o teu amigo. Tem que aprender sobre. Isso, e aí tu separa a amizade, né? Eu sempre sou assim, meu grupo de amigos está fora do trabalho. Nunca tive amigos no trabalho. Tenho essa amiga que trabalhava comigo na assistência, mas ela vem porque ela é minha colega de aula. A gente já era amiga fora. Nos eventos, quando eu trabalhava na empresa, assim, bom, vou para a festa de Natal, vou para o Papai Noel, vou para a Páscoa.
Mas eu sou funcionária daqui. É que eu precisei fazer isso também. Sim. Mas é bom, às vezes tem que se policiar, senão... E os amigos que eu tenho são os meus amigos. Vou falar um palavrão, uma bobagem, vou tomar uma cerveja, mas quem tá... E o psicólogo, isso é um detalhe. Todo mundo fica espiando o psicólogo. Então, assim, qual que é a tua postura numa festa de Natal que todo mundo tá bebendo? Né? Então, qual que é a tua postura em determinado evento? Assim, eu não era mais uma. Se eu tenho que beber, eu vou beber com os meus amigos. E não com o pessoal do trabalho. Sim. Né? Porque, de alguma forma, tu tem os segredos de todo mundo dentro de ti. E na empresa eu tinha as confissões dos diretores. Como é que se eu me deixo escapar alguma coisa numa festa? Então, eu sempre preferi, assim, não vou correr o risco. Fico como colega, né? Parceira para tudo, mas não sou amiga. Né? Mas isso isso com o tempo tu vai vendo para aquele lado que tu acha, que tu te acha mais confortável. Né? Psicologia. E a psicologia ali. Então, para finalizar, ela é linda. É uma teoria, é uma ciência fantástica. Vou trazer Freud, né? O que ele disse lá sobre o complexo de Édipo, que é o que tu vai estudar, tu pode observar uma criança dentro de uma família aos 4 a 6 anos. Pega a teoria dele para ver se realmente não vai acontecer aquilo. A ciência do comportamento humano, ela é comprovada. Tu vai estudar Skinner, que eu duvidava de Skinner, né? O cara treinou ratos, comportamento de ratos, bem descrente, assim. Aí a Universidade de Caxias deu um rato para nós, no laboratório, na gaiolinha, na casinha de Skinner. Não é a casa, é uma gaiola. Enfim, é um mecanismo lá. Toma aqui, faça um duplo, esse é o rato de vocês, filhotinho, vamos fazer os treinamentos com ele aqui. Um semestre. Deve ter aí Psicologia Experimental 1. Ele vai aprender a tomar água no bebedouro. Não vai. Ele é um rato. Além de tomar água no bebedouro, vocês vão parar de dar água num certo ponto do semestre. Ele vai deixar de tomar água no bebedouro por escassez de água. Não vai. Ele é um rato. Ele fez tudo o que o Skinner disse. Depois ele foi dado para o zoológico, para as cobras, mas é assim, a gente tem que fazer o luto até do rato na psicologia. Comeram o nosso rato lá. E ele foi crescendo aquele rabão, assim. Então, a psicologia que Skinner estudava, né, e Pavlov o cachorro, né, e Skinner os ratos, tu pode aprender comportamentos e desaprender, né. Eu duvidava de várias teorias da psicologia. Mas ela tá aí pra gente olhar, por isso que é uma ciência, a psicologia não é brincadeira. Sim. Então, quando tu virar psicólogo e alguém vier debochar, tu faz a pessoa engolir eu faço. Não com agressividade, não só com classe. Com base no que tu tá falando, que não é ciência, isso que eu estudei. É como a ciência de dar uma aspirina pra pessoa e ela melhorar a queixa dela, isso é ciência. É um remédio, a psicologia também é ciência. A minha mãe, querida, é uma senhora, ela dizia, mas tu só conversa com as pessoas, mas isso funciona. Sim, mãe, é uma ciência. Então tem que fazer a pessoa entender. Assim. Essa coisa do senso comum para desqualificar a nossa profissão, é a gente que tem que fazer a pessoa entender. Não precisa brigar, mas tem que botar limite nas brincadeiras também. Mesma coisa essas piadas, né? Contra a mulher, contra o negro, Então, se tu ri junto e tu não fala nada, a sociedade continua pensando dessa forma. E sobre a psicologia também, pra louco, né? Não é bem assim. Então, será que eu sou louca? Eu tenho uma terapeuta há 20 anos. Né? Será que é pra quem é louco? Ou é pra quem quer viver melhor? Então, a gente meio que tem que dar né? Mas aí, com o tempo, tu vai percebendo quando tu pode ou não pode falar. Às vezes tem que calar a boca. Eis a questão. Como? Acho que é isso, né, Gil?